Vamos lá, boa noite. Hoje é dia 29 de novembro. Agora são 9h12 da noite. Seja muito bem-vinda ao nosso Chá de Boneca. Então, esse aqui é um programa em que eu trago assuntos que interessam a pessoas que querem começar a criar suas próprias bonecas artesanais. E quem sou eu? Eu sou Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você gosta, se você está começando, fica aqui comigo, porque hoje, nesse programa, eu tô trazendo o assunto 4 coisas para fazer uma boneca de pano diferenciada, tá? Então, esse assunto é muito interessante, eu trouxe bastante informação aqui para vocês, né? Vou trazer bastante informação aqui para vocês. Acho legal, então fique aqui comigo até o final para ouvir sobre isso. E o que eu quero dizer com bonecas de pano diferenciada? Eu quero dizer fora do padrão mesmo, sabe? Fora daquele padrão que a gente encontra em qualquer lugar. Você já teve a impressão de que você encontrou a mesma coisa em vários lugares diferentes, assim? Tipo, sabe aquelas bonecas... Gente, aqui eu não tô querendo ser maldosa nem nada disso, tá? Mas assim, sabe aquelas bonecas de beira de estrada, assim, que a gente encontra em um lugar e depois você olha, nossa, mas eu já vi essa boneca em algum lugar, eu já vi em algum lugar. É porque elas seguem um padrão, o mesmo padrão. Então, diferenciada, eu quero dizer isso, é fugir desse padrão, é uma pessoa olhar e pensar, nossa, essa é diferente, essa eu nunca vi, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E por que você que tá aí, né? Oi, Alan, tudo bom? E por que você que tá aí, que quer começar a fazer suas bonecas de pano, não sabe nem por onde começar, mas por que você deve me ouvir aqui hoje, mesmo que você não tenha começado ainda? Ai, meu Deus, mas essa aí já vem me falando de boneca diferenciada. Porque você já vai começar com um diferencial, né? Se você não começou ainda, mas vai começar a fazer boneca de pano agora, então você já vai começar com uma cabeça pra frentex, assim, pensando tipo, cara, não vou pegar e fazer igual a todo mundo, não vou fazer mais do mesmo, entendeu? Eu vou falar de alguns itens aqui, como eu disse, são 4, que vão fugir um pouco do óbvio. Eu tenho certeza que pelo menos um deles você não pensou que seria um diferencial para tua boneca, mas que é. E eu vou te falar o porquê. Então, por isso que você que tá aí me ouvindo deve ficar até o final dessa nossa live, desse nosso chá de boneca, tá bom? E outra coisa aqui, se você pega encomenda, e isso é muito importante, se você tem interesse em pegar encomenda de boneca de pano, você saber dessas coisas, você praticar essas coisas, vai te ajudar a cobrar mais pelas suas bonecas. E por que eu digo que cobrar mais? Porque você vai ter um argumento, né? Não adianta você só cobrar mais porque, pela linda cor dos seus olhos. A pessoa não vai comprar um produto por um preço mais caro só porque ela te acha legal e bonita. Não. Você tem que ter o argumento para aquilo. Você tem que saber o porquê que você está cobrando a mais por aquilo. E ter esse argumento assim, ó, na ponta da língua é ótimo na hora de negociar, né? Inclusive, você vai mostrar o seu diferencial antes de você falar o preço do teu produto, né? Você sempre vai mostrar o seu diferencial. Então, se você tem interesse em pegar encomenda, você vai mostrar essa sua diferenciação e isso vai fazer toda a diferença para você cobrar mais e você ter isso na ponta da língua para falar para o seu cliente. Outra coisa é que aqui, como eu disse, eu vou falar de 4 coisas para você fazer bonecas de pano diferenciadas. O que é diferenciadas? É diferente. Então, se é diferente de todas as outras pessoas. Você vai fazer a tua boneca de pano com a tua marca e a pessoa não vai encontrar aquilo em outro lugar. Então, por isso que eu digo que você vai poder cobrar mais por isso, né? Se a pessoa quiser uma boneca de pano daquele jeitinho ali, né? Vai ser com você. Oi, blog Vive Real.
tudo bem? Então vamos começar? Bom, eu posso dizer que, como um exemplo meu mesmo, eu posso dizer que eu tenho algumas coisas que são diferenciadas e que as pessoas percebem. Inclusive é uma das primeiras coisas que as pessoas percebem quando pegam as minhas bonecas, né? Que é, por exemplo, as técnicas que eu uso, né? Os tecidos que eu uso, que eu vou falar tudo isso aqui. Então eu vejo que quando eu mostro todo esse diferencial para as pessoas e depois quando elas pegam a boneca assim, elas falam, nossa, essa é diferente, essa eu não vou encontrar em nenhum lugar. Então por isso que eu tô falando assim por experiência própria, que esses diferenciais são diferenciais mesmo e que é interessante você adotar aí para as suas bonecas se você tá começando também, né? Não só se você já faz bonecas. E assim, como eu disse, qual que é o melhor momento para você começar a pensar nesses diferenciais? Não existe melhor momento, o melhor momento é agora. Então, se você está começando a fazer boneca de pano artesanal, se você não começou a fazer boneca de pano artesanal, mas quer começar, o momento é agora, porque se você começa já com esse intuito de fazer coisas fora do padrão, a sua cabeça já vai pensando em buscar coisas fora do padrão, porque senão a gente entra numa zona de conforto que é assim, mas tem aqui facinho pra eu fazer esse molde aqui, daí vai lá e faz, aí depois você descobre que tem trocentas milhões de bonecas com aquele mesmo molde e a tua ficou parecida com aquilo, né? Então, se você está começando agora, é um ótimo momento para você pensar sobre isso. Se você já começou a fazer bonecas de pano, mas quer se aprimorar, também é um ótimo momento para você pensar nessa diferenciação. E assim, eu vou falar de algumas coisas aqui que pode ser que, para você que está começando agora, ainda não seja possível, viável. Possível sempre é, né? Eu odeio falar que as coisas são impossíveis. Possível sempre é, mas às vezes você acha muito difícil ainda, às vezes você não tem a técnica adequada, às vezes isso, às vezes aquilo. Mas como eu disse, é pra você colocar na cabeça já, colocar a minhoquinha ali pra ficar pensando sobre isso. Então, o que eu quero dizer é, respeite as suas limitações. Se você tem limitações, seja quais forem limitações de técnica, de tudo bem, vai no teu tempo, mas não esqueça de sempre se desafiar, porque se você colocar na cabeça que, eu vou fazer igual aquela ali, vou fazer igual aquela lá, e daí depois ficar pensando, nossa, mas eu não posso cobrar mais, porque lá no Elo 7 tá X reais, eu não posso cobrar mais, porque lá as pessoas compram por lá mais barato. Tá, se você fizer igual das outras pessoas, realmente aí vai ser difícil, né, você argumentar contra isso, né? Então, assim, respeite as suas limitações de iniciante ou de, enfim, que seja, mas sempre se desafie, né? Sempre pense que você pode melhorar, sempre pense que você pode estudar, aprender coisas novas. É sempre bom em qualquer coisa que você se propõe a fazer, você estudar sobre o assunto, você ir atrás, você aprender, trocar ideias sobre aquilo. Isso é sempre importante, então é isso, tá? E essa não é uma das coisas, mas eu já tô dando até um bônus aqui de uma das coisas para se diferenciar. Então vamos lá, qual que é a primeira coisa para fazer uma boneca de pano diferenciada? É usar outras técnicas que não só a técnica de fazer boneca, né? O que é a técnica de fazer boneca? Basicamente é costurar, né? Costurar e encher, né? Que eu sempre digo que é uma boneca. É um tecido costurado, desvirado com enchimento dentro. É isso que é a boneca. Então, outras técnicas eu quero dizer, por exemplo, o que eu uso aqui nas minhas, ó. O bordado. Ó só. O bordado é uma outra técnica, né? Eu uso aqui em vários lugares, uso no vestidinho e tal.
E é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Eu fazia, né, vou contar um pouquinho aqui da minha história pra vocês, mas eu fazia bordado ponto cruz, né? Eu aprendi com a minha mãe a fazer ponto cruz, acho que quando eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, mais ou menos. Então, opa, quero acenar aqui. Oi, Fátima, tudo bom? Então, quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu acho, eu aprendi a fazer bordadinho ponto cruz. E eu gostava e tudo, mas não era assim, sabe? E depois disso eu meio que não fazia muito, assim. Eu fazia outras coisinhas, bobagenzinha artesanal, assim. Sempre fazia com a minha mãe um monte de coisa. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Me responde, porque tá aparecendo uns negócios aqui de silencioso pra mim, é só pra ter certeza, tá? Eu acho que é só o celular que fica bloqueando ali, mas... Então, e daí depois, muito tempo depois, uma amiga minha, inclusive, que me presenteou com uma aula de bordado livre. E eu fiz essa aula de bordado livre, amei, e daí comecei a fazer mesmo. E depois eu aprendi, eu nem lembro qual foi a ordem das coisas, mas assim, se eu fazia... Ah, tá tudo ok, beleza, obrigada, amor. Nem sei se eu fazia já boneca ou não, mas enfim. E daí eu comecei a aplicar o bordado nas minhas bonecas. E cara, hoje eu não consigo fazer boneca sem bordado, assim, pra mim... É uma característica minha, da Imaginalinha, né, que é a minha lojinha. Então, pra mim, a minha boneca, ela tem que sair com um bordadinho qualquer. E isso é uma mistura de técnicas, que é a técnica da costura da boneca com o bordado. E como eu disse, essa é uma coisa que eu percebo que as pessoas, quando recebem a boneca, assim, elas olham... Meu Deus, olha só o bordadinho, que amor, na mãozinha, no pezinho. A primeira coisa que elas falam é isso, porque é um diferencial. Então pensa aí numa técnica que você sabe ou que você conhece, gostaria de aprender. Enfim, eu acho que é muito interessante, sempre valoriza muito você colocar outras técnicas na boneca, tá? Não precisa ser todas as técnicas que você conhece no universo em uma boneca só, pelo amor de Deus, senão vai virar uma árvore de Natal. Mas assim, pense com carinho nisso, porque isso traz um diferencial para sua boneca, né? Porque assim, ó, mesmo que você pegue um molde que não seja seu, né? Um molde já existente e coloque uma outra técnica que seja naquele mesmo molde, já ficou com outra carinha, né? Então, vale a pena pensar. Uma técnica é o bordado, outra técnica que dá para eu citar aqui é a feltragem, por exemplo. Eu faço muito esses cabelinhos de feltragem, ó. Cabelo feltrado. Então, essa aqui é uma outra técnica também, que é a lã. Obrigada, Fátima, fica muito linda mesmo. É uma lã própria para isso, né? E daí eu faço o cabelinho dela com essa lã. Isso aqui também encanta muita gente, assim, porque não é uma coisa que você vê em qualquer lugar. E isso me ajuda também a cobrar um pouquinho mais, né? Porque é um diferencial da minha boneca. É a feltragem. E inclusive tem bonequeiras que elas fazem mascotinhos. Eu faço um mascotinho muito para as minhas bonecas aqui. E eu já vi bonequeira que faz mascotinho de feltragem, né? Daí é aqueles bichinhos que são feitos com essa lã aqui, então faz vários mascotinhos e fica muito fofinho, né? Complementa a boneca e é uma outra técnica, então também é super exclusivo dela, assim, é muito, muito legalzinho mesmo. Outras técnicas que você pode pensar: crochê, tricô, macramê, sei lá, gente, tem tanta técnica diferente de artesanato. E se você faz artesanato, provavelmente você não gosta só de uma técnica. Aliás, é muito difícil
alguém que faça artesanato que goste só de uma técnica. Então pensa aí nas técnicas que você conhece, que você gosta, que você quer aprender, que você já aprendeu alguma vez na vida e testa na tua boneca. Você vai ver que vai dar um diferencial e vai ficar com a tua carinha. O tricô e o crochê, por exemplo, além do óbvio que seria fazer roupinhas, né? Eu já vi inclusive várias bonecas com roupinha de tricôzinho, que é uma graça. Ainda você pode fazer cabelo, por exemplo, de crochê ou de tricô. Eu tenho um conteúdo aqui no canal já sobre cabelos e que eu falo sobre isso. Então você pode usar sim cabelo de tricô, cabelo de crochê, fica muito fofinho. Dá pra você deixar ele bem embutidinho na cabeça, assim. Eu já vi pra boneca pra bebê mesmo. Então fica bem grudadinho na cabeça, é ótimo e fica muito fofo, fica um diferencial. Segunda coisa, você que tá querendo fazer boneca de pano artesanal diferenciada, segunda coisa que você pode fazer e aqui vem uma coisa que talvez não seja muito óbvia, é fazer roupas removíveis. Então roupinhas de boneca, mas que saiam, né, que você consiga tirar, trocar e tudo mais. Por que eu digo que isso é um diferencial? Primeiro, porque pra fazer não é tão fácil, né? Se você já faz boneca, você já percebeu isso, que fazer roupinha que sai é bem mais difícil do que fazer uma roupinha grudada na boneca. Eu vou mostrar essa aqui de novo, que essa aqui tem a roupinha grudada. O que acontece? Quando a gente faz a roupinha grudada na boneca, por exemplo, essa aqui, ó, é uma sainha, né? Eu peguei e fiz a tripinha, né, que é a sainha. Daí eu vim aqui, coloquei e só vim e costurei aqui na boneca. Então a costura tá passando por dentro da boneca. Então eu não preciso me preocupar em como que essa saia vai sair, como que vai entrar na boneca. Simplesmente porque ela vai ficar ali e não vai sair mais. Agora, para eu fazer uma roupinha removível, eu preciso pensar nisso. Porque essa boneca, por exemplo, ela é quadrilzuda, tá vendo? Vou mostrar o quadrilzão dela, ó lá. Então, eu tenho que pensar que essa sainha aqui, ela precisa caber nesse quadril e ao mesmo tempo fechar aqui em cima, onde ela é mais estreitinha. Então, eu preciso fazer alguma coisa, de alguma maneira, colocar alguma coisa para que isso dê certo. E isso é mais difícil, então você precisa ou colocar elástico, por exemplo, ou então colocar velcro aqui para abrir e fechar essa sainha, ou então colocar botão, não sei o que você vai inventar, mas tem que inventar alguma coisa para poder entrar e sair essa saia. Então, por isso que isso é um diferencial, porque é sim mais difícil de fazer. E você mostrar isso pro cliente, falar isso pro cliente é importante, né? Se você pega encomenda, né? Isso eu tô falando se você pega encomenda. Se você não pega, não tem problema, é um diferencial também. Por quê? Isso torna a sua boneca mais lúdica, né? Então, se você vai dar para uma criança, por exemplo, cara, lembra de quando você era criança, quando você brincava com boneca? Não era legal você trocar a roupinha dela, né? Às vezes vem com uma calcinha, colocar calcinha, aquelas coisas todas. Inclusive bonecas que são educativas, isso é bem interessante também, você, né, ensinar por meio da roupinha, ensinar o cuidado e tudo mais. Então a roupinha removível ela deixa essa boneca mais lúdica, e não é só para criança não, tá? Até esses tempos eu fiz uma boneca da Frida Kahlo, né? Eu fiz as roupinhas dela também, todas removíveis. E a moça que comprou a boneca depois me falou: ai meu Deus do céu, eu voltei a ser criança de novo com essa boneca. Porque tem isso assim, você fica brincando com ela, você joga o negócio pra cá, joga pra lá, né? Às vezes se você ainda
faz outras roupinhas só para vender a roupinha avulsa, se dá essa opção para cliente também é outra coisa, né, que ela vai querer comprar para poder trocar. Então é um diferencial a história das roupinhas removíveis. Eu vou deixar aqui que eu gosto muito dela. Aí. Segunda coisa, Fátima, me conta, Fátima, você já faz boneca? Você tá começando? Terceira coisa, para fazer bonecas de pano artesanais diferenciadas, é você pensar com cuidado nos acabamentos, né? Fazer roupinha forrada, pensar nos tecidos. Então, assim, acabamentos, o que eu quero, aliás, roupinha forrada, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Inclusive, essa aqui é a roupinha removível, ó lá, ela tem os botões. Cara, você vê aqui que ela é forradinha, tá vendo? Eu faço algumas bonecas, mas estou bem no começo ainda. Que legal, Fátima! Seja bem-vinda aqui ao canal, estou adorando suas dicas, que bom, fico feliz. Então, você pensar nesses acabamentos, sabe? Por exemplo, você esconder costuras... Deixa eu terminar, que aqui vem um monte de coisa na minha cabeça na hora que eu tô falando. Esconder costuras que ficariam visíveis. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente não sabe costurar 100%. Né? E inclusive eu falo isso, que para você fazer boneca você não precisa ser uma exímia costureira, porque eu sinceramente não sou uma exímia costureira, eu erro muito, eu não sou mega rápida, né? Então assim, eu acredito na minha humilde opinião que você não precisa ser uma exímia costureira para fazer boneca e fazer boneca bem feita, bonita, que vende. Não precisa. Mas você precisa pensar, sim, em todos os detalhes. Eu acho bem importante. Então, você pensar nos acabamentos, em... e aqui ficou... Putz, a costura não ficou muito legal. Mas esconde, entendeu? Se não vai alterar a qualidade do teu produto, não tem problema você esconder aquele defeitinho que só você sabe que existe e que não vai alterar em nada a qualidade. Vamos lá, uma coisa é você fazer mal feito, ou então fazer um negócio que vai soltar dali a pouco, daí não, daí você tem que refazer, né? Mas outra coisa é, gente, errei um negocinho aqui, cara, que ninguém vai ver e que não vai fazer diferença nenhuma, só você vai saber. Esconde aquele negocinho, sabe? Pensa nesses detalhes, que é pra ficar com um acabamento bonito, para ficar bem feitinha, e isso vai fazer com que a sua boneca também seja diferenciada, né? Pensar nos tecidos. Eu já falei aqui, né, dos tecidos para fazer boneca, e na verdade você pode usar qualquer tecido que eu saiba. Mas pensar com cuidado nos tecidos, comprar tecidos de boa qualidade, porque assim... Cara, o que tem de tecido ruim, e às vezes você chega na loja, às vezes a gente até nem percebe, porque você pede tricoline. E cara, de tricoline tem trocentos milhões, tem várias fábricas que fazem tricoline, mas aí você chega em casa, putz, é elástico, o negócio você vê que, sei lá, sai a tinta, sabe? Então, prestar atenção nesses detalhes, nesses tecidos. Eu falo sempre aqui que eu gosto muito de usar linho, né? Essa aqui, por exemplo, ó, é com linho, aquela ali também é com linho, essa aqui também. Esse aqui, ó, é com tricoline aqui, linho aqui, o tule. Então, pensar nesses tecidos é importante, até por questão de quando você vai colocar o enchimento, sabe? Tem tecido que, nossa, fica tudo embolotado, aparece o enchimento, não fica legal. Então, pensar nesses tecidos é importante.
E a quarta coisa que te ajuda a fazer bonecas de pano diferenciadas é a personalização. Então, e isso não importa, tá? Se você faz para encomenda, se você faz para entregar para alguém, enfim. Personalização é uma coisa que cara, traz todo, como que eu vou dizer? Todo o coração da boneca, assim. Então, por exemplo, no meu caso, né, na Imaginalinha, o que eu faço de personalização, além de, quando eu pego uma encomenda, além de pensar nas cores e tudo mais, eu bordo o nome da pessoa que vai ser presenteada com aquela boneca, eu bordo o nome dela. Isso é uma personalização que é muito legal, porque a pessoa, né, a criança ou enfim, a pessoa vai olhar, ai meu Deus, essa boneca realmente é minha, tipo, eu já sinto que ela é minha, né? Então, pense aí em coisas que você poderia personalizar na tua boneca. Outra coisa é bem isso, o aspecto, né? Às vezes você pega encomenda, então pergunta, saiba, assim, entenda o teu cliente, pergunta pra ele, mas o que você gostaria que tivesse? E às vezes eles não sabem dizer, tá, o que eles querem. Então você tem que dar uma cutucadinha, assim, que cores que você odeia? Que cores que você ama, que você quer que tenha nessa boneca? Porque às vezes você pergunta isso, a pessoa fica perdida. Ai meu Deus, mas tem tantas cores no universo. Mas não, é só pra você saber, tipo assim, porque imagina se a pessoa odeia vermelho e ela não fala isso. Ah não, eu queria que fosse uma boneca azul. Mas aí você encontra um tecido maravilhoso que tem azul com vermelho. E a pessoa odeia vermelho. Aí você vai lá e coloca, entendeu? Então, pensar nessas cores, pensar no aspecto. Então, tipo assim, se você tem vontade de trabalhar com bonecas que são parecidas com outras pessoas, né? Então fazer bonecas tipo, eu quero uma boneca parecida com a minha filha, né? Então isso também, esse tipo de personalização é muito legal e traz todo o diferencial para tua boneca, né? Bom, e eu falei das 4 coisas já, mas eu tenho 2 bônus aqui, porque depois eu fiquei pensei, cara, tem muito mais coisa que a pessoa pode fazer para ser diferenciada, né? E essa coisa da personalização, eu acho que é um trunfo nosso, assim. Isso eu acho que o bônus é você pensar que isso é um trunfo mesmo. Você que faz boneca de pano artesanal, que quer começar a fazer boneca de pano artesanal, já coloca na tua cabeça que fazer boneca de pano artesanal é artesanal, não é industrial. Então você não tem que olhar aquela boneca da Estrela, ou sei lá, uma boneca, né, que você vê na prateleira de uma loja e tentar copiar aquela boneca. Não faz sentido nenhum isso. Não queira competir com uma boneca que é industrial, tá? Então isso faz todo o diferencial para você pensar assim, porque a tua ideia não é competir com essa boneca. Primeiro que você vai perder. Por que você vai perder? Não é porque a tua boneca não tá tão bonita, não é porque a tua boneca não tem a mesma qualidade, não é por causa disso. É simplesmente porque você é uma pessoa, você faz tudo na mão, você vai cobrar mais caro por aquele produto, e se você não cobrar mais caro, provavelmente está cobrando errado, porque sim, vai demorar muito mais para você fazer do que para uma máquina fazer trocentas bonecas iguais. Concorda comigo? Então, você pensar que sim, você aceitar isso, você faz boneca de pano artesanal, ponto. Quais que são os diferenciais do artesanal? É que você consegue personalizar do jeito que a pessoa quer, você consegue colocar outras técnicas ali, né? Colocar as cores que a pessoa quer, colocar o nome da pessoa, sei lá, escrever uma música que a pessoa gosta. Você consegue deixar do jeito que a pessoa quer. E isso, uma boneca que não é artesanal, dificilmente vai conseguir alcançar, né?
Então pense nisso, pense que fazer boneca de pano artesanal é ter um trunfo na mão, é você conseguir deixar do jeitinho que a pessoa quer, do jeitinho que a pessoa imagina, você conseguir fazer isso. E a outra coisa que deixa suas bonecas de pano diferenciadas, e aqui eu vou pro óbvio mesmo, é você criar os seus próprios moldes, né? Você ter os seus moldes autorais. Isso é muito legal. Eu gosto muito, sempre fui atrás de criar os meus próprios moldes, porque eu sempre gostei de criar, e isso não é uma questão de, ai, nossa, você é muito criativa. Não, isso é questão de treino mesmo e de vontade, é ter vontade de se desafiar. Lembra que ali no começo eu falei de se desafiar? Então, se desafie sempre. Pensa em ir além, aprender uma coisinha aqui, pensa em colocar uma coisinha a mais, em fazer alguma coisa diferente para ficar, né, para diferenciar mesmo esse negócio. Então é isso. Eu acho que eu consegui trazer aqui várias coisas, mais do que 4 até, coisas para vocês começarem a pensar pelo menos em fazer bonecas de pano artesanais diferenciadas. Então, vamos fazer um resuminho do que eu trouxe. Gente, se vocês tiverem pergunta, oi Lana, tudo bom? Por favor, me manda aqui, se vocês tiverem vontade de ouvir ou sobre outras coisas também, já me manda aqui que eu anoto, deixo tudo anotadinho. Então, o que eu falei aqui hoje? Hoje eu falei sobre 4 coisas para você fazer bonecas de pano artesanais diferenciadas. Então, a primeira coisa delas é trazer outras técnicas, que seja o bordado, que seja a filtragem, que seja tricô, crochê, outras técnicas para sua boneca. Segunda coisa, roupas removíveis, deixa a sua boneca mais lúdica, é mais difícil de fazer, então você tem como argumentar com o teu cliente também, né? Se você pega encomenda, se você faz para vender. Pensar nos acabamentos, fazer roupinha forrada, porque a roupinha forrada ela é um diferencial, assim, é um diferencial visível, sabe? A pessoa olha e pensa, nossa, essa é diferenciada, porque dá para perceber, né? E você tem que enaltecer essas coisas se você vende para o seu cliente, né? Gente, aqui eu tô falando de venda porque eu acho que fica mais fácil de vocês assimilarem essa diferenciação, mas não necessariamente é para venda, tá? É para dar para alguém que você gosta, enfim, fazer aí para tua casa, né? E a quarta coisa é a personalização. Então, se você quer fazer bonecas de pano diferenciadas, personalizar essa boneca, pegar características que a pessoa que vai receber a boneca gosta, tem vontade que tenha ali, cores, ou que seja parecida com ela, enfim, né, o nome dela, música que ela gosta. Então, tudo isso faz com que a boneca seja personalizada para aquela pessoa e também torna a sua boneca diferenciada. Além disso, você pensar que você tem um trunfo na mão, que é você fazer bonecas artesanais. Não tente competir com bonecas industriais, porque você vai perder esse jogo. Então, pensar que você faz bonecas artesanais, que você tenha a personalização em mãos e trabalhar com isso, né? Falar isso para o teu cliente, deixar muito claro todos esses benefícios. Isso faz toda a diferença para a tua boneca. E, de repente, pensar em moldes autorais. Por que não, né? É muito legal fazer molde. A gente tem trabalho, sim, né? Fazer um molde autoral. Você testa várias vezes. Mas é teu, né? Vai ser sempre teu, ninguém te tira isso. Então, e isso também, claro, deixa a sua boneca totalmente diferenciada. Você é a única, e se alguém quiser aquela boneca lá, vai conseguir só com você, não vai conseguir com outra pessoa. Certo? Então, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje.
desse nosso chá de boneca. E não esquece, se você gostou, já curte, compartilha com alguém esse vídeo, alguém que precisa assistir esse vídeo, que precisa conhecer esse canal. Eu tô no YouTube, no Instagram, no Facebook, você me encontra em qualquer lugar, então vai lá, curte, começa a me seguir também. E é isso, gente. Eu agradeço de coração suas dicas. Obrigada, Fátima. Obrigada por ter me escutado até agora. Então é isso. Um beijão e até a próxima.